Oi, gente boa da inovação financeira, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast com as notícias e entrevistas dos vários segmentos que impactam o ecossistema financeiro brasileiro. Esse aqui, como você sabe, é o Open News, que é produzido pelo CMS Group aqui no Brasil. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quem não me conhece ainda, eu sou Elaine Cortez, eu sou diretora e líder do mercado do CMS Group aqui no Brasil. Tenho o maior prazer de todas as semanas ser a host de vocês nesse programa de entrevistas, onde a gente traz os melhores especialistas nos diversos segmentos aí que compõem esse ecossistema financeiro que muda tanto a toda hora e que tem tanto assunto para a gente falar, tá bom? Olha, agora em 2022 que a gente voltou com essa corda toda, eu tenho que lembrar você que a gente agora é multiplataforma, porque você pode acompanhar não só o nosso Open News no canal do YouTube, não sei por onde você está assistindo, você está me escutando, quanto também no nosso canal de streaming exclusivo, que é o Cred Hub, e também você pode nos ouvir pelas plataformas de áudio Spotify e Deezer. Toda semana a gente está aqui trazendo um conteúdo novinho para você. Então, sejam muito bem-vindos aí a mais uma edição do nosso Open News. Antes da gente começar a nossa entrevista de hoje, eu quero dar dois recadinhos muito importantes, muito legais, sobre dois eventos que nós estamos fazendo nos próximos meses. O primeiro está pertinho de acontecer, é o Digital World Trip Fintech Program. Esse é um evento que já está na sua segunda edição, é um evento mundial que está aí, que vai acontecer agora em abril. O evento é 100% digital, claro, porque é um evento mundial, sem barreiras, né? Vai reunir aí nos dias 26, 27 e 28 de abril grandes líderes mundiais no segmento de fintechs. E olha, a programação está imperdível. Se eu fosse você, eu acompanharia, daria uma olhadinha. Os nossos curadores, que são especialistas de vários países, fizeram um trabalho super primoroso para trazer as melhores experiências em inovação em fintechs no mundo. A programação vai ser em inglês, espanhol e português, com painéis exclusivos também aqui para a realidade brasileira. Então, eu queria convidar você para conhecer esse evento. Eu vou deixar aqui no link a descrição para que você, na descrição, o link para que você possa conferir a agenda, se inscrever e participar do Digital World Trip agora, dias 26, 27 e 28 de abril. E a minha segunda dica é um evento super bacana que também a gente está fazendo, chamado One-to-One Summit Experience. Esse é um modelo bem diferente, super exclusivo de evento, que a gente resolveu trazer esse ano como uma experiência interessante para o mercado. Esse tipo de evento categoriza os participantes em dois grupos: os originantes, que são grandes contratantes do mercado, e do outro lado, inovadores provedores de soluções para esse mercado que a gente está querendo atingir naquele evento. Então, a gente leva esses dois grupos para um intensivão de 2 dias de atividades fora de São Paulo, num hotel super bacana. E além de uma programação legal, interativa, com bastante coisa para fazer, almoço, jantares, coquetéis, essas pessoas vão poder ter um conteúdo exclusivo, muito focado naquela temática que a gente está fazendo daquela edição, além de participar de rodadas de reuniões de negócios, que é o foco principal desse evento, e apresentação de cases de soluções desses participantes. Então, é um evento bacana, diferenciado, que é bem focado em geração de negócios, para que as empresas realmente possam ter efetividade nessa geração de contatos comerciais e fechamento de negócios. Claro que é o que todo mundo quer. Tá bom? Então, vem com a gente. O primeiro One-to-One Summit Experience vai acontecer nos dias 20 e 21 de junho. Tem como foco o tema Customer Experience e Inteligência de Atendimento. E o segundo vai rolar em setembro com o tema Ciclo de Crédito. Então, vou deixar aqui o link também para você se inscrever. Dá uma conferida, porque vale muito a pena. Tá bom? Mas é isso, minha gente. Vamos ao nosso podcast, a nossa entrevista da semana. Eu vou conversar com uma pessoa dessa vez que é tão sócio, mas tão sócio dos nossos eventos há tantos anos que virou sócio mesmo, literalmente de um tempo para cá. Além disso, é um super especialista, ajudou e continua ajudando a transformar o mercado de recuperação de crédito no Brasil, e eu acho que não tem uma só pessoa nesse mercado que não o conheça. Então, seja muito bem-vindo ao Open News, Marcelo Marcílio Oliveira, consultor e expert no segmento de recuperação de crédito. Oi, Elane, tudo bem? Prazer Tudo estar mais uma bom? vez aqui contigo e com a equipe da CMS. Obrigado. Olha, tá aqui de novo, mas de cara nova, com cargo novo, com tudo novo, o que é bom, porque a gente vai ter muita coisa para falar. Tem, com certeza. Bacana. Marcelo, eu sempre gosto de começar o podcast conversando, de fato, conhecendo a pessoa que está do outro lado, porque muito mais do que especialistas, nós
somos profissionais e que tem aí uma trajetória que às vezes as pessoas não conhecem. Eu queria que você contasse um pouquinho quem é o Marcelo, o que ele faz, o que ele come, para onde ele vai, qual foi a sua trajetória esses anos todos. Olha, eu adoro um café, já tomei 8 hoje, daqui a pouco vou tomar mais um. Bom, mas enfim, o Marcelo já há alguns bons anos trabalha no mercado de cobrança e recuperação de crédito. Na minha última empresa, aí, todos me conhecem, aí, foram 18 anos de história aí com o Bradesco, muito felizes. E lá trabalhando com todo o ciclo da recuperação de crédito, né? Trabalhando com a parte de inteligência, com a parte de modelagem, a parte de MAS, mais recentemente com a parte das parcerias, que foi muito rica, com toda a parte digital, que, enfim, foi uma revolução nos últimos anos aí também para o mercado de cobrança e recuperação. Então, assim, tem sido anos assim maravilhosos nesse contexto desse mercado. Mas você começou no Bradesco ou não? Você veio de outro Não, mercado e caiu não. de paraquedas na recuperação. Como é que Na, foi? ver... Na verdade, eu vim através de uma aquisição. Eu trabalhava no Banco Bilbao Vizcaya Argentária, que foi adquirido pelo Bradesco no ano de 2003, e desde então eu estava no Bradesco. Agora, antes disso daí, eu tive uma passagem pelo Itaú também, Banco Excelsior Econômico, alguns bancos que já, enfim, foram adquiridos, passaram por fusões e aquisições. E no ano passado eu deixei o Bradesco aí depois de 18 anos de atuação lá com esse banco, que foi muito bom. E o que você está fazendo? Agora, enfim, eu estou com uma consultoria de recuperação de crédito, principalmente para esse mercado, e, enfim, participando aqui com vocês, tentando ajudar um pouquinho mais nesse ciclo, porque é um mercado que, além de muito intenso, é um mercado que tem muita oportunidade de enriquecimento de negócios, de evolução de tecnologia. Ao longo de todos esses anos que a gente passou, a gente vê uma transformação que ela não para. E não vai parar daqui para frente, ela vai seguir evoluindo com muita coisa que está vindo pela frente aí. Com certeza, assim, bom, você já falou, acho que você tem a carreira mais longeva em termos profissionais, obviamente, dentro do Bradesco, mas independentemente disso, como profissional e como consultor, acho que você viu várias fases de transformação desse mercado de recuperação de crédito. Eu, por exemplo, estou há 10 anos. Gente, completo 10 anos de CMS hoje, hein? Queria pedir uns parabéns. Parabéns, parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Então, em 10 anos, eu pelo menos já consegui identificar várias fases desse mercado, né? Inclusive, da época do que ele era o patinho feio dentro do segmento de crédito, até um momento de transformação digital, de tudo pelo qual ele foi passando. Se você tivesse aí que categorizar os momentos chaves dessa virada de chave desse mercado, o que você destacaria? Quais foram os pontos altos e baixos que a gente ainda precisa atingir ainda dentro desse processo? Olha, Elane, eu acho que tem muitas coisas interessantes aí. Eu acho que não daria para a gente começar a falar sem citar aqui o uso intensivo de dados. Como todo negócio, recuperação de crédito, cobrança não é diferente. Então, tem que usar muita informação, transformar dados em informação. E esse mercado ele tem aprendido e utilizado de forma cada vez mais inteligente esse produto que todas as empresas geram. Outra coisa, lógico, o uso intensivo de tecnologia. Não dá para você trabalhar sem o uso de tecnologia. Então, tem aparecido, tem surgido. Eu costumo dizer o seguinte, na verdade, não se cria tecnologia nova para esse ramo, mas a gente aproveita muita coisa do mercado que já está aí em uso para vendas, para uma série de coisas que se acoplam muito bem no dia a dia da necessidade de cobrança e recuperação. Tá? E, sem dúvida, não dá para deixar de citar aí toda a evolução digital que nós tivemos nos últimos anos. Então, isso aí descortinou um aumento de eficiência para esse mercado, assim, importantíssimo. E não poderia deixar de ser diferente, porque hoje a gente tem uma quantidade de inadimplência bastante robusta no Brasil e a gente tem que se apoiar muito em tecnologia, ciência de dados e ferramentas que nos ajudem nessa tarefa no dia a dia. Totalmente. Agora, óbvio, a gente não podia deixar de falar de um capítulo especial dessa história, que é a pandemia, que eu acho que foi importante em diversos segmentos, assim, para bem, para mal, obviamente para mal na sua essência, mas eu digo em termos de negócio,
A gente teve aí uma fase 2020, se esperava um certo desastre, né, pelo ineditismo, mas não foi considerado tão trágico assim. 2021, que as pessoas já estavam mais acostumadas, se esperava um certo clima de normalidade, mas acabou sendo agravado depois da questão do auxílio emergencial ter acabado, e o ano foi considerado, de certa forma, ruim no fechamento geral, né? Como é que você analisa essa retomada depois dessas fases? Assim, é isso mesmo? Foi essa análise tá certa que eu fiz? Mas como você analisa a retomada em 2022 da cobrança nesse pós-pandemia, né? E mais, 2022 é um ano bem atípico, é um ano que tem Copa, mas é um ano que tem eleição. Como é que isso afeta, em termos econômicos, esse segmento? Ele afeta mais do que deveria já? Olha, eu acho que você resumiu muito bem, né? 2020 foi tudo muito novo, mas o mercado deu uma resposta muito rápida a todas as necessidades. E foi rápido mesmo. A gente viu assim, a transformação no modelo de trabalho de todas as empresas absurdo e uma resposta muito rápida. 2021, ninguém esperava que esse negócio fosse se arrastar. Então, isso acabou atrasando, enfim, investimento, uma série de coisas de todos os segmentos, não foi exclusivamente do ciclo de crédito. E, graças a Deus, aí, com o avanço da vacinação, a gente acompanha aí pelos telejornais como, enfim, graças a Deus, a gente está chegando a índices bastante altos, né? Então, isso tem feito com que o nível de contaminação e também de mortes caísse de maneira bastante consistente e que continue caindo, né? Porque isso sim está fazendo com que a economia possa retornar de uma maneira mais segura. E isso vai levar, na minha opinião, a um 2022 muito melhor que 2021. Claro que a gente tem alguns fatores aí em 2022, alguns que a gente já estavam no calendário e outros que não podia imaginar muito assim, que não podia imaginar muito. O negócio da guerra da Ucrânia afeta o mundo inteiro. Aqui acaba afetando mais a questão da inflação, que está alta, isso preocupa, porque a renda não aumenta. Se a renda não aumenta, ela acaba sobrando menos dinheiro para as famílias tanto gastarem quanto também pagarem suas dívidas. E nós temos as famílias no Brasil ainda bastante endividadas. Então, esse é um vetor que preocupa bastante. Mas, enfim, a gente vê assim uma força. O Brasil é muito pujante. Ele tem uma força muito dele. Então, ele tem uma tendência de crescimento. E ano de Copa e de eleição, né? É engraçado que Copa nem se escuta muito falar, tá meio apagada nesse ano. Eu lembro de anos anteriores que já no começo do ano falavam, ano de Copa, ano de Copa. Mas, sem dúvida, o ano de eleição, acho que também, apesar de algumas incertezas aí, a gente tende a produzir aí também fatores positivos, né? Porque, enfim, as coisas já saem, né, no ano de eleição um pouco antes, né, saem do papel, e isso acaba também tracionando mais a economia. Então, por tudo isso daí, eu acho que 2022, a combinação desses fatores, eu vejo que vai tornar, em relação a 2021, um ano muito melhor. Eu não vejo um ano um pouquinho melhor, não. Dúvida sempre vai ter, desafio sempre vai ter. Mas eu enxergo, e até um pouco nas sondagens que eu faço de mercado, enfim, converso com bastante gente, a gente já vê um começo melhor. E, claro, a gente torce para que continue nesse ritmo, que aí quem ganha, enfim, não é um, quem ganha é o país. Eu lembro que o pessoal falava que ano de Copa é o ano que o crédito aumenta para o pessoal comprar televisão nova. É verdade, é verdade. Depois não sei se paga, mas que compra, compra. Fazer o Uma quê? coisa é uma coisa e depois a gente resolve. Vocês resolvem depois. É. Mas isso aí, o mercado, não só por conta, obviamente, da pressão externa e das questões externas e do contexto econômico do país, vem sofrendo modificações muito latentes. Eu acho que não só pelo processo da digitalização, né? A gente está vendo um movimento diferenciado do mercado em termos de fusões, aquisições, bancos entrando na jogada para comprar empresas empresas de cobrança que viraram BPO, BPOs que adquiriram muitas empresas de cobrança e assim por diante. Qual que é essa sua análise em relação às mudanças no mercado, agora do lado da consultoria? Para você, essa realmente é uma tendência de criar grandes conglomerados? E o que isso impacta de fato para as pequenas? Para as outras empresas, né? E como é que isso impacta, por exemplo, no que você acha que fintechs, bancos digitais também vieram para mudar um pouquinho as regras do jogo? Uhum. Eu acho que mais do que uma tendência, eu diria até que é uma volta de tendência, porque eu já vi isso no passado, vir com uma força. Teve um período, alguns anos atrás, que algumas empresas já estavam conversando muito entre elas e gerou alguns movimentos de fusões, né?
deu uma esfriada durante alguns anos e, enfim, só que o mundo, ele é cíclico. Eu acho que agora, com uma série de coisas que vem acontecendo pelo próprio surgimento de muitas fintechs e outras estratégias que estão no mercado, esse movimento ele volta a acontecer com maior força. Né? Enfim, você citou alguns exemplos, tem bancos que estão adquirindo empresas de cobrança, sim, é fato. Na minha opinião, enfim, eu acho que é uma estratégia de oferecimento, talvez, de alguns serviços a mais que podem fazer sentido para algumas empresas esse tipo de fusão, de aquisição. A gente vê também empresas de tecnologia que buscam um pouco também do mundo mais tradicional, porque há uma necessidade aqui de compatibilizar conhecimento e somar conhecimento. Né? Então, eu acho que é um momento muito forte. Você falou também de BPO. A parte de empresas aumentando o leque de serviços oferecidos é importantíssimo por um único fator, né? Quanto mais serviços você tem para oferecer, menos suscetível a oscilações daquele mercado que você atua, você tem. Quando você fala, por exemplo, de bancos eles oferecem muitas coisas. E, às vezes, um segmento não está bom, vou dar um exemplo hipotético aqui, sei lá, se a construção civil começa a construir menos, o banco vai vender menos crédito imobiliário. Mas tudo bem, o banco ele não vive só de crédito imobiliário, tem o cartão de crédito, cheque especial, tem uma série de outras aspirações que podem ser ofertadas para os clientes. Uma empresa de contato, uma empresa de relacionamento, ela também tem que ter essa visão de que eu opero num determinado tipo de atendimento, eu tenho que expandir outros atendimentos para que eu fique menos suscetível a oscilações desse gênero. Então, eu acho que essa necessidade o mercado também vem entendendo e vem se preparando, por isso que a gente vê esses movimentos acontecendo. E eu acho isso fantástico, porque fortalece enfim, o segmento como um todo, tornando empresas que já existem mais fortes, somando conhecimentos, melhorando serviços e atendendo melhor, enfim, os seus clientes, que são os bancos, e os bancos, financeiras, empresas de telecomunicação e tudo mais, e também atendendo melhor os clientes desses clientes. Então, é um ciclo muito virtuoso. Bacana. Mas dentro dessa movimentação, agora eu posso perguntar isso, porque você já não está mais em banco mesmo, eu posso agora fazer essa pergunta que você está do outro lado, digamos, do balcão, assim, de um jeito mais neutro nesse momento, que a gente sabe há muitos anos a velha premissa de que algumas empresas de cobrança estão tendendo a sair um pouco do mercado bancário, procurando outros tipos de clientes em outros segmentos para atender, por definirem, por estratégia, né, e dizerem que os bancos passaram muito tempo esticando a corda em relação a uma pressão por resultados e em relação ao FII que eles estavam investindo para as empresas de cobrança, em especial numa época em que, ao mesmo tempo, estava se exigindo muito investimento em tecnologia, desenvolvimento de inteligência de dados, como você mesmo falou, a questão da cobrança digital. Como é que você vê isso hoje do outro lado do balcão? Essa pressão realmente existe e ela é benéfica? Ela tende a criar uma certa competitividade entre as empresas de cobrança? Qual que é a estratégia no final das contas? Eu, particularmente, eu acho o seguinte, desde que eu me entendo por gente, como profissional, não só dessa área, mas, enfim, até comecei antes como auditor, enfim, que me criou, enfim, me deu uma experiência bastante forte na parte de compliance, de controles e de custos também. É natural que haja a pressão ela vem da necessidade sempre de qualquer empresa, de qualquer pessoa, ela seja física ou jurídica, de tentar ser mais eficiente. Então, se você tem uma receita, se você tem um salário, se você tem uma receita enquanto empresa, você tem que usar ele da melhor forma possível. Você vai tentar adquirir mais coisas. Então, uma gestão muito sóbria do recurso faz com que você busque ganhar sinergia, eficiência. Então, é natural que eu não gosto muito do termo pressão. É pressão? Mas eu acho que a busca contínua pela eficiência. Então, a gente já tem isso daqui, enfim, enquanto pessoa física, como Você é pessoa muito jurídica. gentil, Marcelo, mas é um eufemismo que o mercado não adquiriu ainda. É pressão, vai. Mas todo mundo pratica, né? Eu acho que, enfim, eu não vou puxar a bandeira de ninguém, mas eu acho que é a prática, talvez, de banco ou qualquer contratante buscar o melhor preço, como é também de uma empresa prestadora de serviço, buscar praticar o melhor preço com os seus fornecedores, que também acontece do outro lado. Então, no fundo, é uma negociação e isso acho que faz parte desse processo. Então, todo esse processo também de digitalização vem ajudar as empresas a se tornarem mais eficientes,
e a poder também responder a essa necessidade de mercado dos contratantes, sejam eles bancos ou de qualquer outro segmento, tá? Então, eu acho que já é um processo que sempre aconteceu. Talvez agora pode estar acontecendo um pouquinho mais, então o pessoal tem que ser mais criativo, só que hoje existem muito mais ferramentas para que as pessoas, enfim, em geral, possam se sair bem aí nessa corda esticada. Legal. Bom, agora nós temos uma parte do nosso podcast que é muito legal, que eu gosto muito, onde a gente vai citar três. Eu peço para você comentar três notícias. É uma área que a gente chama Comente a Notícia. Você pode comentar, você pode fugir, você que sabe, eu sou muito boazinha com as minhas notícias, mas você pode aí comentar de acordo com o que você achar melhor. Você topa o desafio? Eita, nós vai me colocar em saia justa aqui, vai. Topo. Imagina, eu sou tão legal, imagina. Não, são notícias do mercado que foram amplamente divulgadas e que eu queria que do teu lado você comentasse de acordo com, enfim, tua expertise. Top? Vamos Ok, lá. vamos lá. Vamos lá, primeira notícia do Radar Econômico: bancos digitais, varejo e escolas começam a vender suas carteiras podres. Isso tem a ver, óbvio, com o crescimento do mercado de NPL no Brasil. Eu queria que você comentasse como é que isso está impactando, inclusive essa denominação de carteira podre, quando na verdade isso é uma prática super comum em outros países da Europa e que aqui vem com uma certa forma de uma carga pesada de falar de carteira podre, né? Mas como é que isso está crescendo no Brasil? Na verdade, é um mercado de compra e venda de carteiras. Eu acho até que o mercado tem que mudar um pouco desse nome, né, de carteira podre. Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com mais profundidade nesse mercado também, e na verdade são oportunidades de negócio que no Brasil é até recente, ele se tornou um pouco mais forte a partir do ano de 2017. Mais forte, já existia, mas muito concentrado com poucos players. De 2017 para cá, ele vem ganhando uma robustez muito sólida e vai continuar evoluindo. Então, acho que o mercado tem que prestar atenção, toda a cadeia de fornecedores tem que olhar muito para isso daí, porque tem muita oportunidade. Se você comparar com o mercado europeu, com o mercado norte-americano, o mercado norte-americano ele vende não só uma vez, a gente nem concluiu o nosso processo de primeira venda, de primeira securitização. No mercado americano ele faz a segunda tranche, a terceira, a quarta. É como se colocasse a cana no moedor de cana lá, a primeira, mas depois passa a segunda e sempre vai sair um pouco de suco lá. Mas a gente tem que enxergar isso não como uma coisa podre, porque ele dá uma conotação muito desgastada, mas no fundo, são clientes que por algum motivo perderam a capacidade de pagamento, mas que daqui a pouco ele está de volta no mercado. O cliente é o mesmo, né? O cliente ele vai e volta, alguns passam por percalços durante o ciclo de crédito, e quem é o titular desse crédito precisa estar apto para entender o que está acontecendo, e quando ele tem a necessidade de transferir o crédito, seja pela estratégia ou por qualquer outra necessidade, quem adquire esse crédito tem que novamente se empossar do entendimento disso daí e trazer esse cliente novamente para o consumo. Então, é um mar de oportunidade aí fantástico. Essa parte que você citou do educacional é um mar, assim, tem muita oportunidade aí, porque nunca foi feito nada, agora que vai começar a fazer. Então, não só nesse exemplo que você deu, mas tem uma série de outras coisas que estão para sair aí no mercado e vai fortalecer ainda mais o Brasil. Ele vai começar a fazer frente em termos de volume de negócios esse mercado também nos próximos anos, para poder ser comparável com mercados mais maduros. Bacana. Segunda notícia é do Estadão: Santander adquire liderança cobranças de recuperação de crédito. Obviamente, isso faz parte daquela movimentação que a gente falou, grandes bancos adquirindo empresas de cobrança. Você conhece os dois lados, você conhece o grande banco e você conhece a empresa de cobrança, que eu imagino com a qual você já lidou aí em algum momento. Como é que você vê essa movimentação exatamente nesse sentido dessas carteiras começarem a se unir? Você acha que isso vai ter uma certa exclusividade? Como é que o mercado se comporta a partir da aquisição de um grande banco que dividia suas carteiras, por exemplo, adquirir uma empresa de cobrança? Você acha que isso vai centralizar? Como é que você acha que vai se comportar? Eu não sei se isso é uma tendência, é uma estratégia ali enfim, que o Santander colocou no mercado. A liderança é uma grande empresa também, enfim, tem uma capacidade muito grande, profissionais incríveis.
Mas eu acho que faz parte de uma estratégia que o banco tem, talvez criar produtos ou poder oferecer mais coisas. O Santander, ele é muito forte, ele é muito arrojado, tem muita inovação, e foi muito, enfim, interessante esse movimento que eles fizeram. Não sei te dizer se é uma tendência, não vejo movimentos semelhantes acontecendo, mas acho que foi um movimento bastante interessante e que, com certeza, aí traz fortalecimento dentro daquilo que eu colocava numa pergunta anterior, né? Que ele traz a união de conhecimento, né? De um lado, um banco que tem, enfim, estrutura forte, tem conhecimento sólido. Do outro lado, você tem uma empresa prestadora de serviço que também tem uma capacidade, a liderança tem mais de 30 anos de existência e uma história vitoriosa, né? Com muito conhecimento adquirido do mercado de cobrança. Então, é a soma aí de dois lados que, com certeza, aí vai fortalecer o mercado. Ok, vamos lá. E a terceira manchete é: Pix tem mais transações de cartões de crédito, tem mais transações que cartões de crédito e débito. Veja as vantagens. A minha pergunta tem relação ao crescimento do Pix, especialmente como método de pagamento, e por que não está se falando tanto do Pix em relação aos resultados que isso traz para a cobrança, Marcelo? Você não acha que isso deveria ser um pouco mais explorado? Porque é um método de pagamento super rápido, sem mediação bancária, e que cai na conta na hora, e que as pessoas estão adquirindo e absorvendo de maneira estupenda. Por que a cobrança ainda não está falando disso? Você que pensa que não está falando disso, fala-se e Gente, muito ninguém desde... falou comigo. Olha, me Ah, coloquem nas redes, tá? Me não, botem nos grupos de WhatsApp de Pix para cobrança, então. não, se fala muito disso. Agora, lógico, tem uma série de cautelas, cuidados que precisam ser tomados em termos de estrutura para que isso seja viabilizado na cobrança. Mas desde o início do Pix já se comenta, já se fala, já se busca a oportunidade de fazerem as coisas se conectarem. Mas tem toda uma estrutura para que haja uma segurança de todos os lados para que aconteça da melhor forma. Então é uma questão de tempo. O pessoal de TI, o pessoal que cuida disso mais tecnicamente estão encontrando os caminhos para que isso se torne, não é uma realidade, mas se torne efetivo, tá? E o brasileiro, ele adora qualquer novidade, né? Principalmente de tecnologia. O Pix é um sucesso estrondoso aí de uso, já passou o uso de cartão de crédito, são bilhões em transações todos os dias, é um negócio pela facilidade, é muito prático, muito usável. Então, não tenho dúvida de que isso daqui a pouco entra em usabilidade também nesse mercado. É uma questão Elane, de pouco tempo, mas sim, o mercado conversa muito sobre o uso do Pix nesse segmento. Acho que tem muito a ver com a questão da desburocratização das coisas, né? Eu acho que, Uhum. assim, cada vez mais há uma tendência de que a gente desburocratize processos e consiga tornar as transações, até por uma questão de facilidade para o usuário, né? Que isso aconteça. Então, os meios de pagamento vêm para ajudar nesse segmento, né? E até o custo, né? Porque é uma Total, transação via boleto, né? Pix, Registro de boleto, se tudo. você comparar, você não tem o custo de um registro de boleto. Então, isso daí, fora a desburocratização, você também tem uma questão financeira que também, obviamente, importa, né? Então, só tem vantagem. Perfeito. Agora eu vou para o outro lado. Acabou, olha só como eu sou boazinha. Acabaram as nossas manchetes. Obrigada por você ter conseguido Não, comentar todas elas sem fugir. não fugir de nenhuma. Olha aí, muito bem, muito bem. Mas eu vou continuar nessa linha de raciocínio da inovação. Eu vou sair do Pix, mas eu vou para um outro queridinho da inovação financeira, que é a bola da vez desse ano, que a gente fala que é o Open Banking. A gente fala muito e vê muitos especialistas falando sobre o impacto do Open Banking para o crédito, para o score de crédito, da possibilidade de que o consumidor leve seu crédito e seu score para outras instituições. Isso, é claro, de uma certa forma, uma vez que impacta o início da cadeia, que é a concessão, pode ser que impacte na recuperação de crédito. Você acha que isso tem ligação direta? Você acha que o Open Banking consegue impactar a recuperação tanto quanto vai impactar o crédito ou vai impactar por tabela de alguma forma? E de que maneira você entende que isso aconteça? Eu acho, Helena, que impacta sim. Eu só acho que vai ser um processo natural, o amadurecimento e o desenvolvimento disso daí tudo, porque natural que as coisas comecem pelo início do ciclo, né? Vai a concessão, o estudo, aqueles clientes que
tem potencial para adquirir um determinado produto, quanto que aquele cliente vale em termos de taxa, né, que o mercado pode oferecer. Então, vai começar ali pelo que tem que começar, né, pela oferta. E isso vem como ondas. Vai chegar, começa lá atrás e a onda vai chegar depois na parte que não dá certo, na parte que vem da inadimplência. Lógico que tudo depende, e de novo, a gente comentava do Pix, né? O brasileiro adora uma novidade. Só que esse é um pouquinho mais complexo, porque ele precisa de um entendimento um pouco mais aprofundado da pessoa, da população, do que é. Se você, enfim, perguntar no geral, talvez fazer uma pesquisa, muita gente ainda vai ficar titubeando, pô, eu não sei o que é o Open Banking, o que é o Open Finance. Então, isso primeiro tem que vir também de uma cultura que esteja implantada na população, para que aí ela possa perceber os benefícios que isso pode trazer para ela. Então, o primeiro benefício é na concessão, né? Com mais informações, as instituições, enfim, fintechs e tudo mais, podem ofertar produtos mais customizados, mais baratos e portanto, mais atrativos. Isso vai chegar também, né, a um negócio da onda que eu falei. A onda vai vir e depois vai pegar o pessoal enfim, que teve que passar por uma inadimplência. Também, porque você não pode tratar, embora hoje seja assim, né, se opera muito por clusters, tal, há uma evolução natural da ciência de dados, do tratamento das modelagens de recovery score, de collection score, e vai continuar evoluindo para modelos que possam tratar cada vez mais a situação daquele cliente. Eu escutava outro dia um outro colega do mercado falando que, isso está próximo, eu tenho que entender a necessidade das pessoas e não de determinados grupos. Ok, enquanto isso não chega, né, a gente vai estudando, mas sem dúvida vai ter uma usabilidade muito forte, e eu acho que o mercado precisa prestar atenção nisso. Não é prestar atenção quando já estiver em uso, tem que começar agora. Eu falei, a população vai começar a entender mais para frente o que é. Isso toma um tempo, mas vai esperar chegar lá na frente para aproveitar as oportunidades. Quando chegar lá, quem começou a pensar em como utilizar as melhores práticas e usa isso aí, vai com certeza fechar muito negócio, tem muito mais produto para oferecer para os seus clientes, que são empresas que precisam contratar empresas de atendimento. Então, eu diria que tem que pensar nisso já. E você estava falando de pesquisa, eu estava conversando aqui nesse podcast mesmo com o Diego Pérez, que é o presidente da AB Fintechs, e ele estava justamente falando sobre essa necessidade, porque diferentemente do Pix, que tem um benefício imediato e que foi entendido de maneira muito fácil, a usabilidade é muito orgânica, né, para que essas pessoas pudessem adquirir e passar esses índices que a gente vê crescente. Ao contrário disso, o Open Banking é uma coisa muito nebulosa ainda, a parte de operacionalização para as pessoas. Então, ele estava falando que teve pesquisa que indicou, perguntaram para as pessoas o que era Open Banking, numa pergunta aberta, e as pessoas começaram a dar respostas completamente extraordinárias, assim, Open Banking é igual quando você vai numa festa e tem o bar livre, tem bebida grátis. Open Banking é quando você vai inaugurar sua casa, que é o Open House. Então, assim, ainda precisa de um processo de evangelização, como qualquer serviço financeiro que acaba entrando de maneira mais direta no mercado, né? Que não tem um benefício, digamos, direto para as pessoas. Mas é isso. Queria comentar e convidar até você que está do outro lado para assistir essa entrevista do Diego Pérez, que foi muito legal, está aqui no nosso banco de entrevistas aqui. Mas, Marcelo, continuando, a gente fala também da questão da digitalização do mercado, né? Que foi uma demanda crescente dentro da cobrança, não só da pandemia, a gente está falando disso há anos, até nos nossos congressos, nossos eventos. E hoje pode-se dizer que é default, né? Quem não está fazendo, quem não fez, hoje está correndo atrás de uma série de prejuízos aí, em termos de timing do que pode ser oferecido. Isso sem falar da cobrança 100% digital, que já existe em vários outros provedores, né? Então, mas depois que já todo mundo correu para fazer esse movimento, a gente volta para alguns setores básicos, né? Você entende que depois que a gente entendeu que era importante digitalizar, agora é essencial analogizar alguns processos, algumas análises dentro da área de cobrança? É incrível isso, né? Porque, de fato, acho que todo o mercado correu atrás do negócio da digitalização.
e eu tive a oportunidade de participar profundamente disso daí, enfim, colocando soluções ou ajudando a colocar soluções que pudessem atingir de uma maneira democrática todo mundo, ou seja, todo mundo pode ter acesso e da sua forma. Cria uma facilidade muito grande você poder se autosservir sem nenhum tipo de intermediação ou sem nenhum tipo, às vezes, talvez de constrangimento, porque não que haja, que alguém provoque constrangimento, mas a pessoa, quando a gente fala desse tipo de negócio, ela fica, né, um pouco constrangida, porque é um assunto delicado. Quando a gente fala dívida, é assunto delicado, sempre foi e vai continuar sendo. Então, depende de maneiras criativas da gente tocar no assunto de uma maneira mais leve. Eu acho que a digitalização, ele ajudou a trazer essa forma mais leve das pessoas se relacionarem e tocarem nesse assunto com as empresas com as quais elas mantêm negócios. Então foi um alvoroço, diria até que talvez tenha se tornado um pouco de commodity, porque todo mundo pratica algum nível de digitalização. Eu acho que o segredo do sucesso aí não é você hoje digitalizar, tem outros dois fatores, componentes muito importantes que, primeiro, é a inteligência que tem por trás do processo. Segundo, eu falei dois, mas são três. Segundo, a experiência do cliente no uso daquilo lá, né, que é o famoso CX que a gente vem falando e vai ter que continuar falando durante muito tempo, porque isso é uma coisa que ela é evolutiva. E o terceiro movimento, a gente precisa entender o que está acontecendo. E entender o que está acontecendo, muitas vezes, ele não vem só por meio da análise estatística, que ela já ajuda muito. Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de situação delicada, de problema. Eu consigo capturar estatisticamente um dado matemático binário e falar, pô, a pessoa, sei lá, perdeu emprego, a pessoa tem um hábito de consumo X. Mas eu não consigo entender, ou ainda não de uma maneira muito eficiente, não quer dizer que eu não acredite, esse negócio ele é muito evolutivo, mas eu não consigo entender o que passa dentro da cabeça da pessoa. Às vezes ela elege algumas prioridades. E essas coisas você consegue, talvez, aí a gente acaba voltando e eu vejo um pouco dessa preocupação em empresas digitais. Espera um pouquinho, eu preciso entender algo mais do que o digital consegue me trazer através de dados, que é através um pouco quando a gente fala do mundo analógico, não é nada mais, nada menos do que a simples conversa, aquilo que já se praticava, né? Então, pô, vamos voltar um pouco à receita básica. É claro que isso tem que ser feito de uma maneira que, não estou falando, vamos voltar ao que era antes, não. Estou falando da melhor convergência entre dois mundos. Então, eu acho que o mercado, eu tenho visto que o mercado está entendendo isso daí. Ele digitalizou muita coisa, agora ele vai também aproveitar o melhor do que o mundo analógico também pode dar. E a convergência dessas duas coisas, de novo, vai tornar um processo cada vez mais... e aí você pode colocar o negócio do Open Bank, do Open Finance, se acoplando nisso daí e trazendo, de fato, aí uma experiência muito melhor para os clientes. Ninguém está falando de mandar fax, gente. Veja bem, estamos falando de outras coisas. Agora, para finalizar, a gente está se aproximando aqui do final da nossa entrevista. Eu sempre termino fazendo do meu entrevistado do dia o meu oráculo, porque a gente entende que quem está aí do outro lado, o meu especialista, é uma pessoa que pode chutar mais certo. A gente vive de chutes e especulações de futuro, mas o teu chute com certeza vai ser melhor do que o meu. Então, se você pudesse, meu oráculo, ser meu oráculo de hoje, o que você diria se você pudesse apontar aí 3 tendências importantes que o mercado de recuperação de crédito não pode deixar de ficar de olho? Tá, obrigado pelo oráculo, né? Porque isso é uma responsabilidade Olha a muito grande. responsabilidade. É. Olha, Elane, sem dúvida nenhuma, a gente comentou agora há pouco. O Open Finance é um mundo que tem que olhar a partir de agora. Tá? Agora, amanhã, daqui a pouco e sempre vai seguir olhando. Um segundo fator aqui, por incrível que pareça, né? A gente falava de PIX, tal, por que não usa PIX no mundo da recuperação de crédito e tal? Tem um outro fator aqui que ainda não, já é muito comum, que todo mundo escuta, mas que ele vai ganhar espaço com o tempo, que é criptomoeda. De alguma maneira, isso daí vai se inserir, isso é negócio, isso é um papel. Qual que é a diferença, né? Você tem papel moeda, que todo mundo conhece, está no bolso, digitalizei o papel moeda, legal, tem o Pix, que é muito fácil, mas a criptomoeda é um ativo como qualquer outro, ele tem valor, tem oscilação, como o papel de bolsa, mas ele tem valor.
E se tem valor, ele tem importância nesse mercado. Então, acho que é uma coisa para se prestar atenção também, né? Até porque é uma preocupação dos bancos centrais do mundo inteiro. E já tem movimento no mundo, né? Já tem na América Central, Banco Central, Banco Central de um país da América Central, que já legalizou a questão da criptomoeda. Então, tem que prestar muita atenção nisso. E um terceiro fator que eu acho que, de novo, está voltando, o pessoal está colocando muito como novidade, é uma novidade, mas não é uma... a gente já viu isso no passado, que é o metaverso. Há alguns anos atrás se falava de Second Life. É a mesma coisa, só que hoje a gente tem uma tecnologia muito mais aprimorada que dá para extrair disso daí tudo oportunidades infinitas. Então, você pode ter experiências dentro do metaverso que sejam da tua vida normal. Então, como que isso daí vai se espraiar na vida das pessoas? Não sei, aí não dá para prever. Mas você vê os movimentos de grandes empresas do mundo inteiro entrando nisso daí, e aí, com certeza, acho que todos os negócios devem pensar de alguma maneira, seja para, enfim, colocar educação financeira, seja para oferecer alguma coisa nesse sentido, tem que pensar um pouco nisso daí também. Maravilha, maravilha. Queria muito te agradecer, Marcelo, pela entrevista, por estar aqui com a gente hoje, desejar uma super boa sorte nessa nova fase. Eu acho que, mais do que ninguém, você vai saber trilhar os caminhos aí, porque é natural que excelentes profissionais e excelentes líderes como você se encontrem aí e sejam procurados, sejam buscados aí. Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente e estar aqui com a gente em vários sentidos, inclusive com a CMS. Obrigada por nos ajudar em todas as vezes que a gente busca você. E queria, mais uma vez, agradecer aí por estar com a gente nessa entrevista do Open News. Helene, obrigado aí pela oportunidade, abraço a todo mundo aí e tudo de bom. Obrigada a você que está aí do outro lado também, que está com a gente. Obrigada por ter assistido a nossa entrevista de hoje. Eu estou aqui toda semana, você sabe, no Open News, trazendo para você as notícias e falando com vários especialistas desse complexo ecossistema financeiro. Então, obrigada mais uma vez. A gente se vê na semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.